Olá, meus queridos, olá, queridas, louvado seja Deus pela sua vida, pela sua história. Acredito muito que o céu está feliz por esse momento em que eu e você vamos aqui dedicar para estudarmos um pouco a palavra do Senhor nesse tema tão interessante e tão relevante para os nossos dias. O tema é: o mundo está sendo doutrinado, a adoração ao Deus Sol. Não saia daí. Fique comigo durante todo esse vídeo e nós aqui aprenderemos coisas extraordinárias. Desde já, se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho das notificações, compartilhe esse conteúdo se você acreditar que é relevante, né? Deixe o seu like para que a plataforma também divulgue esse conteúdo e que você também possa comentar, pois é de grande importância cada comentário que você faz, né? Para juntos aqui crescermos juntos. Gostaria de orar com você para que Deus possa abrir a nossa mente e assim compreender mais esse tema. Oremos. Pai querido, muito obrigado. Eu te agradeço. Abençoa, nos instrui, nos fortalece, nos anima a estudarmos sempre a tua palavra para compreendermos a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Queridos, o mundo está sendo doutrinado a adorar o Deus Sol. Como é isso, Diego? É isso mesmo que você escutou, queridos. Diante do conflito cósmico que existe, diante dessa luta entre o bem e o mal, queridos, o tema principal é a adoração. Veja, quando nós vamos para o livro do Apocalipse, ali no seu centro, que está ali, né, correlacionado com o capítulo 12, 13 e o 14, nós percebemos, queridos, que o tema central é a adoração. O interessante é que quando nós vamos para o capítulo 13 de Apocalipse, duas bestas ali são ali figuras eminentes nesse capítulo, não é verdade? A besta que emerge do mar, mas também a besta que emerge da terra. Queridos, nós não vamos nos delongar aqui em buscar saber quem é quem. Em breve farei vídeos, né, demonstrando biblicamente aqui, historicamente, que a besta que emerge do mar é o papado e a besta que emerge da terra é os Estados Unidos da América, ok? Mas tendo já isso em mente, queridos, esses dois poderes, o poder religioso e o poder civil, estão buscando doutrinar o mundo a adorar o Deus Sol, a adorar, não é? Adorar no dia do domingo, queridos. E o mundo está sendo doutrinado sim. Queridos, o interessante é que quando estudamos o Apocalipse capítulo 13, 5 vezes aparece a menção à adoração. 5 vezes. Quando nós vamos para o capítulo 14, que é ali o capítulo em que demonstra Deus buscando tirar as pessoas desse engano do capítulo 13 de Apocalipse, não é? A gente vê ali 2 vezes a expressão de adorar. Então, queridos, o tema central é a adoração, ou seja, a quem eu e você nós estamos adorando ou iremos adorar nesses últimos dias. As nossas escolhas estão determinando a quem nós adoraremos. E eu repito, o mundo está sendo doutrinado, sim, a adorar o Deus Sol, a adorar, não é, no dia do domingo, queridos. E isso vai culminar quando vier o decreto dominical, quando as pessoas ali forem, né, chamadas a aceitar esse decreto para guardar o domingo como se fosse o dia do Senhor, em homenagem à ressurreição de Cristo. Algo que a Bíblia ela nunca ensinou, nunca enfatizou e nunca teve propósito. O dia do Senhor sempre foi o sábado, o dia em que Deus abençoou, santificou e descansou, conforme está relatado em Gênesis capítulo 2, do verso 1 ao verso 3, né? E é confirmado ali pelo próprio Deus, né? Em Êxodo capítulo 20, do verso 8 ao versículo de número 11. E isso também em vários outros versos no Novo Testamento, no Antigo Testamento, né? Demonstrando que o dia do Senhor é o sábado. Mas Satanás, através dos seus agentes, né,
tem buscado ali doutrinar o mundo para que eles aceitem um novo dia de guarda, indo e se opondo ao dia que Deus estabeleceu. Sempre quando Deus estabelece algo, Satanás estabelece o oposto para tirar as pessoas da verdade e colocar as pessoas no engano, na mentira. Queridos, é algo bem interessante que desde o passado Deus se preocupava com essa questão da adoração e, de uma forma bem interessante, né, Deus se preocupava sim com a questão da adoração ao Deus Sol, aos astros, porque isso era uma prática do povo pagão na época bíblica, na época do povo de Deus. Ali também no Antigo Testamento nós vamos ver aqui essa questão. Queridos, veja, quando nós vamos para Deuteronômio, né, o quinto livro ali das Escrituras, Deuteronômio no capítulo 4, nós vemos essa preocupação de Deus em orientar o seu povo para não seguir os mesmos passos que os outros povos pagãos, né, seguiam e viviam, né, passos que eles praticavam. Isso, queridos, é de grande importância para eu e você aqui, a gente parar para refletir um pouco. Olha o que diz aqui em Deuteronômio, capítulo 4, versículo de número 19. Diz assim, leia na sua Bíblia, né? É importante para que você tenha também esse conteúdo. Diz assim, ó, e não levante os teus olhos aos céus, e quando vires, olha, o sol e a lua e as estrelas, e todo o exército dos céus seja impelido a adorá-los. Veja, adoração, a adorá-los. E sirvas aqueles que o Senhor teu Deus distribuiu a todas as nações debaixo de todos os céus. Queridos, você percebe que Deus está dando a orientação aqui para o povo não olhar para cima. Não é que seria pecado olhar para o céu, não. Mas é no sentido de querer adorar o sol, a lua e as estrelas. Mas o que tem mais eminência é o sol. Por quê? Porque esse dia era um dia observado pelos povos pagãos da época bíblica. Eu não sei se você sabe, mas os egípcios, os persas, os gregos, os romanos, não é? Eles eram mitraístas, ou seja, eles eram adoradores do Deus Sol. Os babilônios também, babilônicos, eles eram mitraístas. Então eles eram adoradores do Deus Sol. E em que dia esse sol era adorado? Justamente no primeiro dia da semana, no domingo. Ou seja, Deus, para preservar o seu povo, para que eles pudessem adorar o único Deus verdadeiro, né, o Criador, eles deveriam se desviar das práticas e costumes desse povo, né, na época deles. Ou seja, não deveriam ter essas mesmas práticas de adoração ao sol, ao Deus Sol, ou seja, no primeiro dia da semana. Isso é bem interessante ressaltar para mim e para você, queridos. Mas Satanás tem conseguido sim doutrinar a mente das pessoas. Ele tem constantemente usado seus agentes passivos e ativos. Como assim, Diego? Veja, Satanás ele tem seus agentes. Agentes ativos são aqueles que se determinam, que se colocam sim como servos de Satanás. Eles assumem que são de Satanás, que são servos, que são instrumentos de Satanás. Mas existem aqueles também que são servos passivos, ou seja, não declararam ser instrumentos de Satanás, mas as suas atitudes, as suas ações, palavras, querendo ou não, faz com que eles estejam sendo sim um instrumento do diabo para levar algo para aqueles que o cercam. E Satanás tem se aproveitado sim dos agentes passivos e também dos agentes ativos para enganar as pessoas. O que eu estou trazendo aqui para você, queridos, é algo muito sério, é algo que realmente está acontecendo e nós precisamos tomar cuidado. Satanás ele trabalha assim através da doutrinação, ou seja, uma verdade, quanto mais ela é repetida, quanto mais ela é lançada para a mente das pessoas, se as pessoas não estiverem atentas, se as pessoas não estiverem focadas no que a Bíblia ensina, elas vão aceitar sim
como sua verdade e vão praticar aquelas coisas que estão sendo ensinadas. Consegue entender, queridos? E muitas coisas hoje, né, estão sendo ensinadas aí, as pessoas estão aceitando como se fosse algo normal, como se fosse verdade, e não é. Vai contra a palavra de Deus, mas por serem doutrinadas, elas estão aceitando. E a adoração no domingo, a adoração ao Deus Sol, é uma das doutrinas que está sendo aí lançada sobre a mente das pessoas constantemente, e as pessoas têm aceitado no decorrer da história, queridos. Isso é muito importante para mim e para você. Veja, na Bíblia sempre houve dois povos, o povo de Deus e o povo oposto. Mas o interessante é que Deus ele tem sinceros em todos os locais, que quando descobrirem a verdade vão abandonar a mentira, vão abandonar o engano e vão se voltar para Deus e vão seguir e servir a Deus verdadeiramente, seguindo as suas verdades, seguindo os seus mandamentos, conforme está escrito em Êxodo capítulo de número 20, ok? Isso é muito importante para mim e para você salientar. Mas, voltando aqui, queridos, entendam uma coisa, dois grupos. Sempre o povo de Deus guardou o sábado, de Gênesis a Apocalipse. Na Idade Média, o povo de Deus sincero, que quer seguir a verdade. Mas o outro grupo sempre foi o oposto, queridos. Os egípcios, eles eram adoradores do Deus Sol. Vou botar aí uma imagem para você na tela, para que você veja aí, né, nessas imagens egípcias, que eles aí estão sim adorando o Sol. Olha que interessante, olha nessa imagem aí, que interessante, queridos. Os egípcios eram adoradores do Deus Sol. Isso é muito importante. Só que Satanás hoje anda também, né, trazendo e fazendo alusões a essa adoração. Com certeza você prestou atenção na capa do vídeo e você percebeu aí algumas pessoas, né, personagens aí. Queridos, é interessante que essa mulher, ela veio aqui, né, no Rio de Janeiro, fez uma carnificina espiritual, né? Infelizmente essa mulher foi usada pelo diabo, arrastou milhares de pessoas, né? E infelizmente ela ainda foi usada para fazer alusão à adoração ao Deus Sol. Porque se você vê nessa imagem aí que está na sua tela, queridos, você vai perceber que há uma coroa na cabeça dela que tem o formato de um sol, queridos. Preste bem atenção. Você percebe aí? Ou seja, ela como uma agente, seja ativa ou seja passiva, isso não é o propósito agora. Ela está doutrinando esse grupo de pessoas que está aí assistindo o seu show ou que ainda viria a assistir, queridos, a aceitarem essa doutrina. Entenda uma coisa, ela aí está fazendo alusão à adoração ao Deus Sol. O Deus, os solos invictos, né? O Deus invictus. Ou seja, ela está sendo usada aí. Outra imagem interessante, queridos, dos dias de hoje, como uma empresa bilhardária e um instrumento ativo do diabo, né? A Hollywood, ela tem feito filmes e mais filmes, séries e mais séries, para bombardear a mente humana e para doutrinar a mente humana naquilo que é intuito do diabo. E o interessante é que tem esse filme aí, ó, O Senhor dos Anéis, não é? E se você olhar aí, tem uma mulher aí que no seu capacete, tem o que no seu capacete? Tem um sol. Ou seja, todos aqueles que forem assistir esse filme também serão ali doutrinados, serão levados a entender, né, que esse dia deve ser um dia observado, deve ser um dia seguido, deve ser um dia aceito por essa comunidade. Consegue entender, queridos? Ou seja, várias imagens eu estou trazendo para você. Eu não sei se você acompanhou, né, mas teve a COP27, teve a COP28, se não me falha a memória, e eu pesquisei as imagens, vou colocar aí para você. Se você perceber na COP27, qual era a imagem da COP27, queridos? Um sol, né? COP28 aí, um sol irradiando aí o mundo, queridos. Então prestemos atenção, o mundo está sendo paulatinamente doutrinados.
a adorar o Deus Sol, ou seja, a aceitar o domingo como dia do Senhor. Preste bem atenção. Então veja, imagens que eu estou colocando aí para você, que você pode pesquisar e pode obter elas também da mesma forma que eu consegui. Veja, queridos, isso é muito sério, isso é muito importante para mim e para você. Nós não podemos nos deixar ser doutrinados por essa massa, não é? Nós não podemos ser deixados doutrinados, dominados, instruídos por esse grupo aí que são agentes passivos e ativos do diabo. Nós precisamos nos voltar para o Senhor, pois Ele sim é o Criador de todas as coisas e Ele já estabeleceu o dia em que Ele quer ser adorado. Isso é muito importante para mim e para você. Nós precisamos tomar cuidado, pois o diabo está levando as pessoas a entenderem como seja algo normal guardar esse dia, para que quando o decreto dominical sair, queridos, não haja dificuldade por parte da grande massa. E é o que nós temos visto aí. Veja, quando nós lemos a encíclica do Papa João Paulo II, né, Dias Domini, quando nós pegamos a encíclica Laudato Si do Papa Francisco, ou a Fratelli Tutti do próprio Papa atual, queridos, nós percebemos que ele sempre tem feito menção, né, ao primeiro dia da semana, como o dia do Senhor, como o dia da família, e agora, numa nova roupagem, né, como um dia do meio ambiente, porque se você ler a encíclica do Papa, né, Francisco, ali ele fala que nós precisamos cuidar do meio ambiente, que nós precisamos preservar o planeta Terra e que é necessário para uma boa preservação ter um dia de repouso, um dia em que o mundo pare, né? Um dia em que o mundo agora foque em Deus e foque na família. E qual é o dia proposto por ele? É o domingo, sem dúvida nenhuma, o domingo. E Apocalipse, queridos, capítulo de número 13, eu vou ler aqui para vocês. Apocalipse, né? Capítulo 13, no versículo de número 8 diz: E todos os habitantes na terra adorarão, cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, morto desde a fundação do mundo. Queridos, entenda uma coisa, o mundo vai aceitar, sim, a sua grande maioria vai concordar com esse falso ensinamento e adorarão. Mas em nome de Jesus eu estou vindo aqui, no nome de Jesus, trazer para você esse alerta para que você não seja doutrinado ou doutrinada, queridos, mas para que você se coloque nas mãos do Senhor e aceite os ensinamentos do Senhor. Embora, queridos, instrumentos passivos aí, trazendo essas alusões, não é? Hollywood aí, com toda a sua força em produção aí, doutrinando a mente das pessoas, não se coloque no campo do maligno, do inimigo, mas fique do lado de Deus, queridos. Fique do lado do assim diz o Senhor. Você, querido católico, querida católica, pessoas que buscam em sinceridade servir a Deus, eu digo a você de todo o meu coração, essa não é a vontade do Senhor para a sua vida. Não, o mandamento do Senhor é o quarto mandamento. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Não existe na Bíblia guardar domingos e festas. Não existe. Então nós precisamos ficar com o que está escrito, queridos. É de suma importância para a nossa salvação. Veja, o que mais me deixa preocupado, sabe o que é? É que houve um momento que na Bíblia em que Deus deu uma visão a um profeta para que ele observasse dentro dos átrios do santuário do Senhor, dentro da casa do Senhor, dentro do povo de Deus. E esse profeta, ele viu várias abominações, e uma das abominações era a adoração ao Deus Sol, sendo feitas por parte do povo de Deus, queridos. E eu queria ler isso com vocês, porque isso me chamou muito, isso me marcou, isso me chocou. Ezequiel, profeta Ezequiel,
no capítulo de número 8. Olha que texto forte, queridos, que texto forte. Olha o que diz Ezequiel, capítulo 8. Olha o que diz aqui, versículo de número 15 e 16. Olha o que diz. Você pode ler todo o capítulo 8, você vai ver que Deus está levando esse profeta a ver as abominações que eram feitas dentro da casa do Senhor. Mas uma que me chamou a atenção, queridos, e que eu tenho que relatar, é essa do versículo 15 e 16, que diz: Então ele me disse: Tu viste isto, ó filho do homem? Vira-te ainda novamente e tu verás maiores abominações do que estas. Olha aí. E ele trouxe-me para o átrio interior da casa do Senhor. Veja, dentro da casa do Senhor, dentro do templo. E eis que a porta do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, estavam cerca de 25 homens, com suas costas voltadas para o templo do Senhor, ou seja, de costas para Deus, e com suas faces em direção ao leste, e eles adoravam o sol em direção ao leste. Meu Deus do céu, queridos! Veja, naquela época, pessoas que se diziam ser povo de Deus, servos do Senhor, que acreditavam nos mandamentos do Senhor, no quarto mandamento, mesmo assim eles estavam dentro do átrio do Senhor, guardando o domingo, adorando o Deus Sol. Isso é uma abominação diante de Deus. Se aconteceu no passado, querido, será que hoje não vai acontecer? Sendo que a profecia ensina, ela ensina que lá fora tem muitos filhos e filhas de Deus sinceros que quando descobrirem a verdade, eles vão vir e vão guardar a verdade com zelo e com amor e com fervor. No passo que muitos hoje que professam ser seguidores de Deus, adoradores de Deus no quarto mandamento, vão apostatar-se e vão para as fileiras do maligno seguir essa falsa doutrina, esse falso ensinamento, queridos. Porque eles têm vivido já hoje de forma oculta, de forma escondida. Diego, isso é muito sério. Queridos, a palavra de Deus ela é séria. Onde é que existe brincadeira na palavra de Deus? Será que o que eu li para você aqui em Ezequiel é algo que é brincadeira? Queridos, era o próprio Deus mostrando para o profeta o que estava acontecendo. E hoje, queridos, não vai ser diferente, porque o que aconteceu no passado vai se repetir. Consegue entender? Vai se repetir. Muitos, queridos, estão aí como pagãos dentro da casa do Senhor, cometendo pecados, atrocidades, adorando o Deus Sol, seguindo coisas abomináveis aos olhos do Senhor. E quando vier o decreto, vão para fileiras do maligno. No momento hoje estão só ocupando espaço, mas o seu coração está longe de Deus e em vão adora, seguindo doutrinas que são preceitos de homens, mesmo que fale com sua boca que seguem a Deus. Nos arrependemos, queridos, nos arrependemos. Vamos nos arrepender. Vamos nos voltar para o Senhor, sair dos pecados acariciados, sair dessas abominações que não agradam a Deus. O mundo está sendo doutrinado. Eu não quero ser doutrinado pelo mundo. Eu não quero seguir esses falsos ensinamentos. Eu quero seguir o assim diz o Senhor. E o assim diz o Senhor diz que eu devo guardar o quarto mandamento como o dia do Senhor e não o primeiro dia da semana. Você, querido, se é dominical, volte-se para o Senhor. Volte-se para o Senhor, Ele está de braços abertos esperando você. Você é uma pessoa especial para Deus. Você custou a vida do Filho de Deus, o sangue precioso de Jesus derramado na cruz do Calvário. É o seu valor. Não existe nada que pague você, queridos. Entende? Você é especial. Mas não se deixe ser doutrinado aí pelo diabo, através dos seus agentes passivos e ativos. Não deixe. Volte-se para o Senhor. O mundo está sendo doutrinado a adorar o Deus Sol. Queridos, Constantino trouxe esse paganismo para dentro da igreja ao fingir ser batizado ali, se converter, entre aspas, ao cristianismo. Ele trouxe adoração ao domingo.
E no concílio de Laodiceia, em 364, houve ali um decreto estabelecendo o domingo como o dia do Senhor e que deveria ser seguido. Isso é muito sério, queridos, não é brincadeira. No livro aqui, ó, O Grande Conflito, a serva do Senhor, a profeta de Deus, ela diz assim, ó, olha que interessante para mim e para você. Os protestantes hoje insistem em que a ressurreição de Cristo no domingo fê-lo o sábado cristão. Não existe, porém, evidência cristurística para isso. Nenhuma honra semelhante foi conferida ao dia por Cristo ou seus apóstolos. Não existe honra ao domingo, nem por Cristo, nem pelos apóstolos, nem pelos profetas. Não existe. A observância do domingo, como instituição cristã, teve origem no mistério da iniquidade, da injustiça, segundo a Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7, que já no tempo de Paulo começara a sua obra, onde e quando adotou o Senhor esse dia do papado. Que razão poderosa se poderá dar para uma mudança que as Escrituras não sancionam? A Bíblia não aceita isso. No século VI, tornou-se o papado firmemente estabelecido. Fixou-se a sede de seu poderio na cidade imperial e declarou-se ser o bispo de Roma a cabeça de toda a igreja. Olha aí. O paganismo cedera lugar ao papado. O dragão dera à besta o seu poder e o seu trono e grande poderio. Apocalipse capítulo 13, verso 2. E começaram então os 1260 anos da opressão papal, preditos nas profecias de Daniel e Apocalipse. Daniel capítulo 7, verso 25 e Apocalipse capítulo de número 13. Os cristãos foram obrigados a optar entre renunciar à sua integridade e aceitar as cerimônias e cultos papais, ou passar a vida nas masmorras, sofrendo a morte pelos instrumentos de tortura, pela fogueira ou pela machadinha dos verdugos. Cumpria-se as palavras de Jesus, e até pelos pais, irmãos e parentes e amigos sereis entregues, e matarão alguns de vós, e de todos sereis odiados por causa do meu nome. Queridos, o domingo é uma instituição pagã, papal, fortalecida pelo papado, ali no início do VI século, começando ali os 1260 anos de opressão. E vai até hoje, queridos, o mundo está sendo doutrinado sim. O mundo, em sua grande maioria, ele é dominical. Vários locais, queridos, já não abrem mais aos domingos. Isso é muito sério o que está acontecendo. Em breve, queridos, a nossa liberdade religiosa será tirada. Em breve, queridos, as pessoas serão obrigadas a guardar esse dia, porque senão não poderão comprar, não poderão vender. Seu dinheiro estará sendo controlado através de um grande boicote econômico que está aí para acontecer. Você acha que essa moeda digital que está vindo aí é para facilitar a nossa vida? Você acha, queridos, que o que eles estão formatando aí, estabelecendo é para o bem da humanidade? Queridos, a humanidade será controlada e através do medo e da opressão elas cederão sim aos mandos do papado, dos Estados Unidos, do dragão. Em breve, queridos, as pessoas até com a sua própria consciência aceitarão, porque acreditarão por terem sido doutrinadas que esse dia é o dia do Senhor, e a Bíblia fala que não é. De que lado eu e você nós vamos ficar? De que lado eu e você nós vamos estar, queridos? Se a gente não tomar a nossa decisão agora, como é que nós vamos conseguir e ter forças para tomar lá na frente? O que temos que fazer hoje, temos que fazer hoje. Eu convido a você, em nome de Jesus, a buscar a Deus, a pedir ajuda a Ele, e Ele vai ajudar você a ser fiel. Agora, para isso, nós precisamos tomar a nossa decisão. Eu já tomei a minha, queridos. Eu já tomei a minha por estar ao lado de Deus e guardando os seus 10 mandamentos.
exclusivamente também o quarto mandamento que fala sobre o sábado. Eu não quero ser doutrinado aí a aceitar o domingo como dia do Senhor. Não, porque isso não é bíblico, isso é pagão. Eu falo com muito carinho para você, querido, se é dominical. É uma instituição pagã, enganosa. Tomemos cuidado. Jesus está voltando. E a Bíblia falou para mim e para você que a grande maioria vai adorar. A grande maioria vai aceitar. A grande maioria vai seguir a besta e a sua imagem. Vai aceitar essa doutrina falsa, antibíblica, que vai pôr as pessoas para a perdição, porque elas receberão a marca da besta, que é um dia falso de adoração. E esse dia é o domingo, quando ele foi estabelecido como dia através de leis, não é? Então tomemos cuidado, pois em breve isso vai acontecer e nós precisamos tomar cuidado para não sermos enganados e perdermos a nossa salvação. Desde já, que Deus te abençoe, queridos, que Deus te ilumine. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, para que elas também possam ter a oportunidade de ouvir o que você acabou de ouvir. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Nos ajude aqui em oração para que a gente continue tocando a trombeta, pregando o Evangelho, levando essa mensagem de salvação para as pessoas. Queria orar com vocês para que Deus ele possa nos abençoar. Oremos. Pai querido, em nome de Jesus, nos abençoe. Nos ajude, Senhor, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e fique com o Senhor nosso Deus.